A ciência a serviço da saúde. Um novo exame simples e barato para detectar o câncer está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Eles descobriram que a cera de ouvido é capaz de ajudar no diagnóstico da doença. Lá está ela, no nosso ouvido, nos protegendo. A cera, ela tem uma ação antibactericida, ela tem uma ação de proteção realmente ali da região. Ela tem uma ação para proteger contra a entrada de corpos estranhos. E além de ser uma barreira, a cera também carrega informações importantes sobre o nosso corpo. A cera é um produto de secreção que concentra aquilo que é uma impressão digital do que as nossas células produzem. Então, quando a cera é produzida, ela tem ali componentes que podem ter sido produzidos por células saudáveis e por células cancerosas. A pesquisa do Laboratório de Química da Universidade Federal de Goiás identificou 27 substâncias que, se estiverem presentes na cera do ouvido, indicam a existência de câncer em alguma parte do corpo. 102 voluntários participaram do estudo. Com amostras do tamanho de um grão de arroz, foi possível identificar quem estava doente. A descoberta, chamada de uma nova fronteira no diagnóstico de câncer em humanos, foi publicada numa das mais importantes revistas especializadas do mundo, a Scientific Reports. Em 5 horas, é possível verificar se o paciente tem ou não câncer. A pesquisa revelou que o exame é capaz de diagnosticar a doença ainda no estágio inicial. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que o número de novos casos da doença no Brasil chegue a 580 mil até o fim do ano. Segundo os pesquisadores, com a doença diagnosticada mais cedo, os médicos ganham tempo para analisar o tipo de câncer e definir o melhor tratamento. Essa é a expectativa que nós temos, é conseguir curar um número maior de pessoas do que é possível hoje com outros diagnósticos que existem. A ideia é que, por ser simples, a análise da cera de ouvido se torne tão comum quanto um exame de sangue usado para detectar problemas de saúde. Quem já faz tratamento contra o câncer sabe a importância do diagnóstico precoce. No começo é mais fácil de tratar, tem mais chance de tratar. A gente sofre menos, porque tem condições assim de tratar, né? E é hora de saber como fica o clima aqui na região na nossa previsão do tempo. Quem está comigo aqui hoje é a Nayara Santos, na previsão do tempo. Nayara, seja bem-vinda, Jornal Anhanguera. O que você traz de novidade para a gente nesse iniciozinho de semana? Boa tarde, Thalia. Boa tarde para quem está em casa. Bom, não tem muitas novidades não, mas eu começo falando que em Lusiânia o céu permanece nublado e com névoa seca, o que aumenta, gente, essa sensação de secura. Consequência, é claro, da baixa umidade relativa do ar, que hoje está entre 15% a 90%. Temperatura de cerca de 38 graus, bastante calor, né? E olha só, o calor deve permanecer pelo menos até sexta-feira. Depois a tendência é que as temperaturas diminuam um pouco, mas devem ficar aí em torno de 30 graus. Então, por enquanto, o calor permanece, viu, Thalia? A gente vê, Nayara, que o clima realmente está começando a mudar um pouquinho, né? Porque hoje de manhã já estava realmente bastante nublado, né? Diferente dos outros dias aí. E aqui na nossa região, por exemplo, em Lusiânia, no final de semana, o céu estava bastante nublado. Teve pessoas que até chegaram a me perguntar se era sinal de chuva, mas infelizmente, gente, não é sinal de chuva, é sinal de calor. Isso significa que a baixa umidade relativa do ar está alta. Então a gente tem que aguardar aí tem mesmo. Essa formação de nuvens. Tem essa formação de nuvem, fica um céu um pouco fechado, né? E o que dá aquela sensação, a gente costuma falar que está abafado, né? Então isso significa realmente um calor. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí para a chuva cair. Essa semana eu já vi que tem previsão de chuva para algumas regiões aqui do estado, né? Mais afastados, mas para nossa região ainda vai demorar um pouquinho, né? Ainda vai demorar um pouquinho, eu vou falar mais disso daqui a pouco, mas por enquanto vamos abrir o nosso telão aqui para a gente ver como fica as temperaturas em todas as regiões do estado e, como eu já disse, né, gente, continuam altas nesse início de setembro em todo o estado. Na região norte, por exemplo, a máxima agora à tarde pode chegar até a 39 graus. Mesma previsão
para o centro do estado. A única diferença é na mínima, que não ultrapassa dos 20 graus. Já aqui na nossa região do entorno a leste, assim como o sul e sudoeste, o sol predomina e os termômetros podem chegar até 38 graus. Agora, o que nós percebemos é que as mínimas também continuam altas, cerca de 16 graus, então não tem jeito. Inclusive a mínima, como a gente percebe aqui na região centro, 20 graus, né? E aqui 16, leste 14, mas a gente dá para sentir aí na pele um pouco do calor. Ou seja, está fazendo calor mesmo, né? As máximas principalmente impressionam, né? Quase chegando a 40 graus, né? E a gente vai ver também, vou passar aqui para as cidades do entorno, que o calor chega, gente, inclusive em Cristalina. Em relação aqui às cidades do entorno, o que chama atenção é justamente esse calorzão. A gente sempre mostra aqui na previsão do tempo que em Cristalina, por lá, o tempo é mais fresquinho, né? Mas hoje os termômetros podem marcar até 32 graus, mesma previsão para a cidade ocidental. Águas Lindas e Formosa, o calor é um pouco mais intenso, 33 graus. Atenção, viu, moradores dessas regiões, para a umidade relativa do ar, que está na casa, olha só, dos 16%, estado de alerta. A gente sempre chama a atenção, principalmente nesses meses de julho, agosto e setembro, aqui no nosso jornal, né, tá ali em relação à umidade relativa do ar, aquelas dicas que nós falamos todos os dias e ainda vale até o final de setembro. Fica difícil não falar, né, da umidade relativa do ar, porque os números sempre impressionam e todo mundo está sentindo muito, né? Exatamente, a gente percebe aqui que, por exemplo, a máxima em Cristalina, 45%, muito pouco. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, diz que o ideal é a umidade relativa do ar em 80%, 60%, então está aí, ó, bem longe do ideal. E a gente imagina que os números, as mínimas da umidade aí, sejam naqueles horários de pico, né? Logo depois do almoço, meio-dia, 1 hora, que é quando o calor está ainda mais forte, né? E pelas madrugadas também, né? Mesmo que a gente ache que é o contrário, o calor também fica intenso pelas madrugadas. E como eu disse, ó, chuva... Por enquanto zero, né? Por enquanto zero. Agora vamos falar de uma outra coisa que eu tenho certeza que muita gente está ansiosa aí pela primavera, que começa agora no dia 23 de setembro, época de reflorescimento da flora, sendo considerada a estação mais florida do ano. Esse período é marcado por belas paisagens formadas aí pela natureza, com uma grande diversidade de flores, tais como orquídeas, jasmim, violeta, hortênsia, crisantema, eu sempre dou uma travadinha nessa palavra, Thalia. Entre outras, a gente está vendo essas belíssimas imagens aí que foram reservadas aí pelo nosso editor de imagens Natal. E olha só, em relação, gente, à primavera, as temperaturas são variáveis, viu? Com uma melhora em relação à umidade relativa do ar, mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que a chuva só venha mesmo lá para o fim de setembro. Mas o meteorologista não descarta a possibilidade de chuva antes desse período. Eu acho que vale a gente deixar um alerta aqui também, Thali, que quando a gente fala de tempo, é sempre previsão. Então, mas hoje em dia a gente sabe, né, que tem queimadas por todo o país. Essas queimadas estão refletindo, claro, no tempo, né? Diretamente no tempo. Então, é previsão, não existe uma certeza 100%, viu, gente? Nayara, imagem muito bonita que a gente viu ali das flores, né? A gente sabe que agora vem aquele contraste, né? A gente sai da seca, né? A vegetação está realmente mais seca, daqui a pouco está tudo verdinho de novo, as flores começam a aparecer, né? Inclusive os ipês está chegando no fim das floradas dos ipês, né? Em Brasília, principalmente, a gente vê muito dos ipês que estavam brancos, né? Agora já caíram todas as flores, né? Tá aquele tapete branco no chão, né? E fica lindo, né, gente? Aqui em Lusiânia, por exemplo, ainda dá para perceber, né, as últimas floradas dos ipês. Eu já vi alguns amarelos por aqui. Alguns ainda estão por aí ainda, né? Alguns estão aí embelezando as nossas ruas e vai dar espaço, claro, para as outras flores, para as outras árvores, né, que deixam, claro, a cidade muito mais bonita.
Naela, vamos agora para as participações aqui, do pessoal que mandou foto no fim de semana. Agora a gente vai parar de falar de flor para falar sobre pôr do sol, tá, Lia? Vamos lá. Gente, começando por essa foto aí, olha só, esse pôr do sol foi registrado na fazenda dos Americanos, no bairro São Caetano. E quem mandou pra gente essa imagem foi a Liliane, então um abraço para você, viu, Liliane? Muito obrigada por ter lembrado aí da nossa previsão do tempo. E o Oswaldo enviou essa foto pra gente também do pôr do sol, só que esse pôr do sol aí foi de ontem. Lusiânia, mais uma vez, né, marcando presença aqui na nossa previsão do tempo. Agradeço também a sua participação. Já o Wilder Costa foi aproveitar o fim de semana no Lago Corumbá. Lembrou da nossa previsão do tempo, mandou pra gente aí esta linda imagem, dá até vontade de dar um passeio lá no Lago Corumbá. Dá mesmo, Nayara. Só lembrando aí as fotos muito bonitas, mas vale a gente reforçar para o pessoal sempre mandar com o celular na horizontal, deitado, né? Exatamente. Que fica mais bonito, preenche mais a tela, né? Vamos aproveitar que você está com o celular aí do seu lado, Thalia. Acho que vale a pena reforçar, né, como que é. Porque hoje em dia com as redes sociais todo mundo costuma tirar foto em pé, né? Mas a gente sempre lembra que no formato da tela fica sempre melhor pra gente aqui, né? É porque por uma rede social as pessoas sempre tiram assim, né, com o celular em pé, mas para televisão a imagem fica mais bonita assim na horizontal, como a Thalia mostrou. E Nayara, o pessoal tá me lembrando aqui que a gente está recebendo muita foto, principalmente aqui de Lusiânia e de Valparaíso, mas a gente recebe fotos de todas as cidades aqui do entorno também, tem algumas mais distantes aqui que o pessoal pode mandar pra gente também, Planaltina, Águas Lindas, Padre Bernardo, que o pessoal manda pouco ainda pra gente aqui, né? Exatamente, a gente quer conhecer a região aí de vocês, a gente quer saber, né, quais são os lugares turísticos, né, sempre fazendo referência à previsão do tempo, claro, sim, né, Thalia? Claro. Mas a gente quer conhecer, a gente tem curiosidade. Cristalina também manda bastante imagens pra gente, tá faltando, né? Santo Antônio do Descoberto também, que aparece pouco aqui. Tá faltando distritos aqui das cidades da região do entorno, a gente quase não recebe, né? E fica o convite, então, para o pessoal participar, né? É claro. A gente tem mais uma imagem, Thalia. Vamos encerrar, então, as participações de hoje com a imagem também de pôr do sol. Osmar Meirelles registrou esse pôr do sol daqui de Lusiânia. Hoje a gente pode até dizer que a previsão do tempo foi marcada pela previsão do sol, pelo pôr do sol, arrisco até dizer que é para poder iluminar aí a nossa semana, que a nossa semana possa começar aí com o pé direito. Não tem chuva, mas vale a pena fazer os registros aí, né, do pôr do sol quando a baixa umidade relativa do ar, né, está baixa, como a gente já mostrou aqui que o céu fica bem nublado, mas dá para fazer umas imagens bacanas. Com certeza. Já começou com o pé direito, né? Exatamente. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Até mais. E a seguir, Rio Verde comemora a colheita da melancia. A região tem a segunda maior produção do estado. E hoje você vai aprender a receita do caribó, um pastel aberto em formato de copo. Tem ainda os destaques do futebol goiano neste fim de semana. Não sai daí que nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta e 2 incêndios em locais de armazenamento de materiais recicláveis tiveram que ser controlados pelos bombeiros neste fim de semana. O primeiro foi no Jardim Cerrado 2, domingo de manhã, lá em Goiânia. O trabalho de combate às chamas levou 5 horas. Felizmente, aí ninguém ficou ferido. O outro incêndio foi à tarde no residencial Serra das Brisas, em Aparecida de Goiânia. Os bombeiros tiveram que arrombar o portão do local para conseguirem fazer o controle aí das chamas. O trabalho também foi longo, cerca de pelo menos aí 5 horas também. Não houve feridos, mas a casa teve que ser interditada, segundo o Corpo de Bombeiros. E uma mãe é suspeita de jogar o filho no chão. O bebê foi encaminhado para um abrigo em Goiânia. A mãe, uma adolescente, disse que agrediu a criança porque não gostava dela. O bebê foi encaminhado para um abrigo de Goiânia. A adolescente de 16 anos disse que ela foi apreendida em flagrante. O caso aconteceu no domingo. O menino teve ferimentos na cabeça depois de cair sobre cacos de vidro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o UGOL. O bebê recebeu atendimento e foi liberado no mesmo dia. Segundo o Conselho Tutelar, a menor, mãe da criança, mora em Abadiânia e estava na capital visitando amigos. Segundo a polícia, ela teria usado drogas. E agora uma receita de caribó. Já ouviu falar? É um pastel em formato de copo e recheado com vários tipos de queijo. Anota aí.
Ele é quase que uma variação de um pastel, só que a massa vem aberta e o recheio caprichado. E você já ouviu falar do caribó? Já experimentou essa delícia? Tenho certeza que depois dessa matéria ele vai fazer sucesso em qualquer lugar. E a Natália vai ensinar pra gente. Primeiro vamos aos ingredientes. Você vai precisar de massa de pastel pronta, 200 gramas de frango desfiado, 200 gramas de mussarela, 50 gramas de margarina, 30 gramas de catupiry e 30 gramas de cheddar, 4 batatas amassadas, 100 gramas de extrato de tomate, 300 ml de leite, cebola e pimenta de cheiro picadas, óleo, azeitona, orégano e tempero e coloral a gosto. A primeira coisa que a gente vai fazer é o purê. Em fogo médio, você vai colocar a margarina. Você coloca um pouquinho de cebola, um pitadinho de sal, joga a batata cozida. Vai mexendo. Sem demorar muito, já vem com leite, porque aí ela vai cozinhar. Aqui mexendo uns 5 minutos, rapidinho, não chega a ser nem 5, uns 4 minutos. Ele secou o leite nessa consistência aqui, ó, tá pronto o purê. Vamos fazer o recheio do frango. A cebola junto com a pimenta de cheiro. Agora você vem com os temperos. Aí você vem com um copo de água do frango que você cozinhou. Espera ferver, né, a água. E você vem e joga o milho. O molho. Aí quando chega nessa parte aqui, espera até secar um pouco a água. Que aí ele fica na cor bonita e não fica tão mole na hora de montar. Tem um segredo, né, Natália, que Tem. você faz para deixar a massa também com aquele formato de cestinha. Tem. Como é que é? Explica pra gente. Bom, eu uso esse pilãozinho de madeira, né? E você vem aqui e faz esse formatinho aqui, dessa dobrinha. Aperta bem a Dá uma massa. apertadinha somente aqui embaixo, que é para dar o formato da cestinha. Pode perceber que ela fica o formato de uma cestinha. E vai no fogo quente. Óleo bem quente, com pilãozinho também. Tem que latar lá dentro. Depois que ela pegou esse formato aqui, se caso ela soltar do pilãozinho, não tem problema, que ela não vai desfazer. Aqui é o passo dela. Aí ela fica nesse formatinho, essa cor douradinha, tá pronta a cestinha. E depois de tudo pronto, é hora de montar o caribó. Primeiro coloca uma camada generosa de purê, depois o frango, aí vem com a mussarela, a azeitona, o orégano e decora com catupiry e cheddar. Mais 1 minutinho no micro-ondas para finalizar e tá pronto. Olha, agora é a hora da verdade. Então bora lá, vamos ver. Muito bom, bem aprovado. Esse daí deu água na boca, viu? E teve festa em Rio Verde este fim de semana para comemorar a colheita da melancia. A região tem a segunda maior produção do estado. Veja só o que rolou por lá. A melancia era servida assim, ó, à vontade para os visitantes. Nossa, tudo de graça aí é bom demais, né? Vim de Rio Verde só para isso, só para aproveitar. Foram 12 toneladas de melancia doadas pelos produtores de Lagoa do Balzinho, distrito de Rio Verde. A região é conhecida pela produção da fruta. A melancia emprega em média de 200 pessoas diretas e indiretas. Então distribuímos para várias regiões do país e aí até para países vizinhos. E que tal uma geleia de melancia ou doce cristalizado feito com a casca da fruta? Vem gente de longe levar para vovozinha, para tia, para amigo. Tem que passar na festa da melancia e levar um doce. E o momento mais esperado é esse aqui, ó, em que os participantes têm que correr com 2 melancias nos ombros, sem deixar cair. E detalhe, cada uma pesa 12 quilos. Quem levou a melhor nessa prova foi o Igor Alves. Experiência, igual a gente trabalha na roça, agricultura estranha, tem o costume, né, de carregar melancia, mas pra mim não é difícil não, porque eu já sou acostumado, né. Já o Edevaldo teve um acidente de percurso. E teve também a prova do maior degustador de melancia. E o desafio aqui era degustar a fruta em meia hora. Quem atingisse o maior peso levava para casa R$1.000. E pela primeira vez teve uma mulher na competição. Eu só via pela televisão, sempre tive vontade de vir aqui.
mas nunca tive oportunidade. Mas foi o Reginaldo que ganhou pela segunda vez. Conseguiu 4,50 kg. Haja disposição, né, para participar dessa competição. E vamos falar de esporte, a gente começa com a Série B. O Atlético começou bem o retorno, o time venceu o São Bento. O Rafael Seba tem os detalhes. Depois de 3 empates seguidos, o Atlético voltou a vencer. Em casa, aqui no estádio Antônio Ascioli. Se manteve na 3ª posição e começou bem o segundo turno. O placar foi magrinho. Pedro Raul marcou para o time rubro-negro no primeiro tempo. No segundo, pressão total do São Bento, que está na zona de rebaixamento. Mas aí o goleirão atleticano Maurício Kozlinski garantiu a vitória com grandes defesas no Ascioli. Praticamente um gol, porque se eles fazem um gol ali, dificilmente a gente conseguiria a vitória, né? Mas feliz acima de tudo pela vitória do nosso time. Já pela Série A, o Domingão não foi bom para o Goiás. O time perdeu por 2-0 para o Fortaleza, na capital cearense. Vamos aos principais lances do jogo. Vem cruzamento para a área, para o Quinteiro! Gol do Fortaleza! Quinteiro 3, a camisa dele. Marcelo Hermes vem levantamento, desvio do Kaique na trave! O Kaique desviou, quase tem gol contra dentro do Castelão. O cara que sabe jogar com os pés, mas ali fez besteira. Felipe Pires acelerou, o Tadeu ameaçou sair. Felipe Pires, cruzamento, Osvaldo! Gol do Fortaleza! Osvaldo, 11, a camisa dele. Vem de letra no Gabriel, ela sobra para Felipe Pires, cruzamento, passou pelo Osvaldo. André Luiz na trave! Rafael Vaz consegue sair jogando para o time do Goiás. O André Luiz acertou a trave do Tadeu. A gente ficou mais uma vez com um jogador a menos, igual o jogo passado, né? Então acaba ficando um pouco mais difícil. A gente tentou, tivemos bola na trave, mas é complicado jogar com a menos. Então levantar a cabeça e procurar fazer o dever de casa agora. O Jornal Anhanguera fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com a cobertura completa dos jogos dos times goianos nesse fim de semana. Ao longo da nossa programação, você acompanha outras notícias aqui do entorno no Anhanguera Notícias. Para você, uma boa tarde e a gente se vê amanhã.